Boa noite, meu amigo, minha amiga do Portal Desacato. Começar a nossa luz inesperada com uma comemoração e com um repúdio. Na verdade, duas comemorações e um repúdio. Hoje foi reconhecida a nossa querida presidenta Dilma como anistiada política, porque todas as condenações que ela sofreu no período da ditadura eram injustas, ela estava do lado certo da história, foi torturada, ficou presa por 3 anos, e a Comissão da Anistia reconheceu que ela merece o reconhecimento de uma anistiada política e recebeu o pedido de desculpas do Estado brasileiro por tudo que o Estado brasileiro, quando foi assaltado pelos autoritários, ditadores, assassinos, estupradores do governo militar empresarial de 64 a 85, fez contra ela, contra o povo brasileiro, contra todos nós. Então, hoje é um dia para se celebrar. Outra coisa para se celebrar é que a gente teve a condenação daquele sem vergonha, daquele Douglas, esqueci até o sobrenome dele, acho que é Silva, um deputado, um parlamentar que não merecia o cargo, que jamais deveria estar ocupando uma instituição que deveria ser democrática, que passou um tempo acusando o Portal Desacato de muitas coisas, entre elas de ser célula terrorista, e foi condenado a indenizar o desacato. E descomemorar, ou repudiar profundamente a posição do PEC, Douglas Garcia, obrigado, o nome do infeliz. Lembrem-se sempre dele. Em tudo que ele tiver metido, vá para o outro lado, porque ele é inimigo do povo, ele é inimigo da verdade, ele é inimigo da democracia. E que a gente... Mas hoje o Senado Federal aprovou um projeto de lei absolutamente inaceitável nos tempos que vivemos, como quando nós sabemos, reconhecemos que estamos sofrendo com a catástrofe ambiental no mundo, e em que eles querem liberar, na verdade, que os próprios empresários definam o licenciamento ambiental, entre muitas outras barbaridades. É um ataque aos povos indígenas, um ataque aos quilombolas. Então, isso é absolutamente inaceitável, e todos nós temos que nos juntar a um movimento social que está acontecendo nesse momento no Brasil para que esse projeto não passe. E é bom a gente se lembrar o seguinte: a gente tem um reconhecimento do capitalismo que os empresários são, por natureza, corruptos, por natureza não respeitam o bem comum e, por natureza, vão fazer que a lógica do lucro faz com que eles sejam sempre antipovo, né? E aí eles admitem isso várias vezes quando dizem, por exemplo, que quando acontece uma tragédia, um crime como aquele de Brumadinho, foi falta de regulação do Estado. Porque, assim, por pressuposto, a gente sabe que os empresários sempre vão tentar destruir tudo. Então, a gente tem que impor restrições. E isso é verdade, né? Mas a gente nunca responsabiliza os empresários por isso. E aí, claro que, há raríssimas e honrosas exceções, mas na lógica do nem todo homem, nem todo branco, nem todo empresário, mas a lógica estrutural da sociedade capitalista empresário é corrupto, destrói o meio ambiente, não se preocupa com o bem comum e vai fazer tudo para ter lucro, a menos que ele seja impedido, né? E se a gente reconhece isso, e infelizmente a gente reconhece isso, a gente só vai conseguir que eles não sejam propulsores da destruição ambiental se eles forem impedidos pela lei, com multas pesadas, prisão, enfim, regulação. E aí eles estão tentando liberar geral, e isso vai ser muito sério. Mas hoje nosso tema é Janja, Lula e China, né? E aí por que eu escolhi isso? Bom, confesso que às vezes é bom a gente chamar a atenção das pessoas pelo que causa as pseudopolêmicas, né? Para trazer as pessoas para olhar para o que realmente importa. E aí toda a polêmica que foi criada em torno da fala da Janja a respeito do TikTok junto ao presidente Xi Jinping, na verdade, ela é uma enorme tática de distração
para fatos objetivos que são extremamente positivos da iniciativa do governo Lula, e uma tentativa de, num pacote, né, eles sempre tentam matar 2 coelhos, ou 3, ou 4, com uma cajadada só, né? Então, sempre que der para ser misógino, antipovo, tirar direitos trabalhistas, eles vão tentar fazer um combo e tentar construir uma possibilidade de construir narrativas que esvaziem o que importa e reforcem os valores que fortalecem o capitalismo, a misoginia, a LGBTfobia, o racismo, né? Essa ideologia do empreendedorismo, enfim, essas coisas que fazem as pessoas trabalhadoras defenderem questões que são contra os seus interesses. Então, eles pegaram o fato de que um ser humano que estava na comitiva e registra uma fala da companheira do presidente Lula, a Janja, eles pegam e transformam isso numa notícia. Bom, primeiro, a notícia o presidente Lula foi convidado para jantar na casa do presidente Xi Jinping. É importante ressaltar que isso não é uma coisa comum. O presidente Xi Jinping não recebe com frequência, mesmo chefes de Estado que visitam o seu país, ele já não recebe tantos chefes de Estado. E quando os recebe, não costuma recebê-los para jantar dessa forma. Porque o que está ficando explícito, cada vez mais, né, claro, e isso é importante a gente reconhecer, é que isso aconteceu também com o primeiro-ministro do Japão, né? O Lula foi recebido, e isso é uma extrema deferência à pessoa do presidente Lula e a importância política que ele, Lula, tem como articulador político, mas principalmente que o Brasil tem no projeto estratégico que a China tem. Então, a notícia devia ser: Lula é recebido para jantar na casa do presidente da segunda e daqui a pouco primeira maior potência do Brasil, do maior parceiro comercial. Então, e aí, sobre o que eles conversaram, pode ser importante se isso for uma questão de estratégia nacional, né? E nesse caso, a fala da Janja é uma fala muito importante sobre uma questão fundamental. E ela estava conversando com uma pessoa que de fato tem toda a capacidade de propor medidas para evitar que a gente siga tendo um problema imenso que a gente tem nesse momento, que é uma absoluta falta de regulação nas redes sociais, que estão fazendo coisas que levam crianças à morte, adolescentes a um adoecimento mental brutal, então, ameaças às democracias e às organizações políticas internas dos países, ameaças à soberania. Então, quando ela fala desse assunto, e aí o Lula deu uma resposta, né, de eu falei, e ela falou, e ela sempre vai falar, a par dos comentários misóginos de quem, em algum momento, fez todo um carnaval com uma fala que realmente era errada do Lula sobre a beleza da Gleisi e de ela estar assumindo como ministra, mas nesse momento eles querem, né, eles vão tentar fazer o outro discurso e aí querem não permitir que aquela pessoa fale. Mas ela estava falando de uma coisa muito importante e eu queria ressaltar que falar com o Xi Jinping sobre esse assunto faz muito sentido. Porque durante muito tempo, um discurso corrente, e aí, de novo, nós estamos fazendo aquele exercício de ultrapassar a aparência dos fenômenos e reconhecer a essência deles. Durante muito tempo, o discurso corrente foi: a China censura redes sociais. Lá elas são controladas pelo Estado de tal maneira que as pessoas não têm liberdade de expressão. Esse era o discurso corrente. É o discurso corrente até hoje. É o discurso corrente nas grandes agências de publicidade do capitalismo, né, do Centro do Capital Internacional, a Reuters, a BBC e esse povo. Só que, de fato, se você olhar em perspectiva, o que realmente aconteceu foi: a China não permitiu que grandes empresas tivessem um monopólio sobre um ativo que coloca em risco a soberania nacional e a segurança das pessoas. Então, o que eles fizeram foi, ao invés de ficar que nem o Ocidente, tentando remediar os problemas criados
por essas mega empresas que funcionaram sem regulação nenhuma no Ocidente durante muito tempo. E por conta desse funcionamento, crianças estão morrendo, processos de vacinação que eram já delimitados, que os países já tinham funcionado, retrocederam, doenças que nem existiam mais estão circulando de novo. Então a gente tem casos, né? Essa semana teve a notificação de que uma pessoa com sarampo estava sem ter sido vacinada, estava doente de sarampo e estava no show da Shakira, e isso colocou em risco literalmente milhares de pessoas que estavam no mesmo ambiente que essa pessoa. Então, o que a China fez foi previamente impedir que um ativo de um país fosse manipulado por interesses privados a ponto de colocar a vida de pessoas em risco e a soberania do Estado chinês em risco. Então, o que o Ocidente passou muito tempo chamando de ditadura, na verdade foi uma visão muito clara do perigo que significa a manipulação da informação, a forma como as redes sociais funcionando a partir de algoritmos que só estão interessados nos interesses ideológicos dos seus donos e nos interesses financeiros comerciais dos seus donos, significa um risco para a saúde pública, para a saúde das pessoas, para o desenvolvimento do país, para a soberania nacional. E antes que isso acontecesse, eles regularam as redes sociais. Então, a Janja, discutir com eles, especificamente o caso do TikTok, e o TikTok foi citado porque foi nesse lugar que uma menina participando de um daqueles desafios absurdos que circulam livremente por várias redes, né? Pelo Discord, pelo Reddit, pelo TikTok e até pelo Instagram. Nesse caso, era o quanto a menina conseguia cheirar de desodorante. E a menina morreu por causa disso. Você precisa ter uma regulação. E a China conhece muito bem essa regulação, porque ela regulou previamente. Ela não permitiu. Não é uma regulação de liberdade de expressão, é uma regulação de impedir que discurso de ódio, que ataques à soberania e à democracia, que crimes e ilegalidades, que manipulação do desenvolvimento de crianças, de informações, fossem feitos por um país. Por uma empresa privada. E então eles não permitiram. E aí eles controlaram essas redes antes de precisar estar que nem a gente no Ocidente tentando remediar. E aí, então é um bom lugar de se buscar conselhos a respeito desse assunto, porque a gente, de fato, precisa de uma intervenção do Estado. E eu vou bem mais longe do que tem sido discutido. Eu concordo com a lógica chinesa de maneira absoluta. A gente só vai ter soberania digital se a gente tiver controle sobre a tecnologia. E ter controle significa a tecnologia ser nacional, ou pelo menos ser desenvolvida nacionalmente. Claro que a gente sempre pode, né, se apropriar do que foi desenvolvido internacionalmente, mas ter controle sobre o funcionamento disso. E fazer o contrário do que eu li Fernando Haddad andou discutindo, que chamar as big techs para instalar os centros de tecnologia. A gente precisa ter controle sobre o hardware e sobre o software. A gente precisa ter controle sobre como os equipamentos estão instalados, e aí parece que o Haddad não aprendeu com o que aconteceu quando estabelecemos determinados parâmetros para instalação de internet nas escolas, que praticamente diziam que a única empresa disponível para instalar essas tecnologias eram as empresas da Starlink, do Elon Musk, e que não aconteceu por causa de um movimento educacional por parte dos professores, enfim, do movimento educacional brasileiro, de dizer, nós não vamos entregar a soberania da Amazônia, colocando um ponto de satélite de captação e de comunicação da Starlink em cada escola, porque isso seria a melhor instalação de equipamentos que ele podia ter para ter enraizamento em toda a Amazônia. E aí ele poderia ter controle de muitas outras coisas. A gente precisa lembrar que Elon Musk é um minerador, né? A riqueza da família dele vem a partir da mineração. E a gente sabe que o solo amazônico é muito rico,
em minérios e que, para explorar esses minérios, a gente tem que botar a floresta abaixo, o que a gente não pode deixar acontecer. Então, a gente não está fazendo uma discussão que possa ser feita superficialmente. Quando a gente diz que a gente precisa ter controle para ter soberania nacional, para ter soberania digital, a gente precisa ter controle de instalação de hardware, então sou absolutamente contra a proposta que o Haddad fez, e a gente precisa ter controle do software, dos algoritmos também. Então, os equipamentos, a gente precisa ter satélite próprio, a gente precisa ter fazendas de processamento de dados próprias, a gente tem desenvolvimento tecnológico próprio, organização das redes sociais próprias, e fazer isso com tecnologia nacional. E aí, para fazer piada com o bolsonarismo, eles sempre disseram que a urna eletrônica tem que ser auditável, né? E ela é auditável, eles é que não entendem da tecnologia e ficam falando essa besteira porque não sabem como a coisa funciona. A gente precisa que os algoritmos dessas redes sociais sejam auditáveis, porque o que a gente está medindo, e em algum momento a própria inteligência artificial do Elon Musk demonstra, é que eles têm viés de propagação de ideais de direita, de misoginia, de racismo, de fascismo, de neonazismo. Então, a gente não pode aceitar isso, né? Bom, passamos um pouquinho do nosso tempo. Nós vamos agora para o nosso comercial e na volta nós vamos falar mais de China e por que a ida do Lula é tão importante, o que a gente trouxe de lá de importante para o Brasil. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube e nas nossas redes sociais. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Então, vamos ter seminário aí dia 18 de julho, não falte. Mas aí, gente, afinal de contas, essa viagem ela foi muito importante. E ela foi importante por 2 aspectos principais. A primeira, sim, demarca um campo, e ainda que a gente não tenha uma completa definição, adesismo, nenhum tipo de amor pela Rússia ou pelo governo russo, a gente tem uma demarcação de campo muito importante quando o Lula vai passar o dia da vitória, né, comemorar a expulsão, né, a derrota dos nazistas pela União Soviética lá na Rússia. Quando você tem vários chefes de Estado das forças que participaram de derrotar o nazismo. Então, você tinha o Vietnã, a Bielorrússia, você tinha a Venezuela, o Brasil, enfim. Você tinha uma série de países, de chefes de Estado que estavam lá acompanhando. E é muito importante a gente reconhecer o processo histórico para poder derrubar uma narrativa falaciosa do Ocidente de quem derrotou
o nazismo teria sido o próprio Ocidente, quando isso não é verdade, né? Isso simplesmente é falso do ponto de vista histórico. Inclusive porque os russos perderam milhões de pessoas, e os chineses também perderam de milhões de pessoas na guerra para os japoneses, né, para a invasão japonesa. Enfim, então a gente tem um processo aí em que a gente precisa reconhecer isso. Sem contar que era importante, né, e ainda que isso não tenha repercutido, a gente se lembra que a posição errônea do governo brasileiro em relação à entrada da Venezuela nos BRICS teve uma provocação, né, do Putin de colocar o Maduro ali no mesmo palanque que eles, né? Então, de você perceber que essa aproximação é necessária e que o Brasil precisa rever a sua posição. Mas tem um segundo elemento que toda essa pataquada que eles inventaram em torno da Janja, além de reforçar a misoginia, que é a proposta estrutural do capitalismo, além de fazer o serviço, né, de ficar tentando queimar o governo, usando, né, frases absurdas, vindo inclusive de mulheres jornalistas que se dizem feministas, né, que se dizem defensoras do empoderamento feminino, dizendo a Janja só faz esse tipo de absurdo porque o Lula deixa, né? Ou seja, mas a par de tudo isso, o que a gente percebeu foi o Lula fez só em contratos privados. A gente teve a assinatura de o compromisso de investimento de 27 bilhões de reais no Brasil em contratos privados. É bom a gente lembrar que a China já é o principal parceiro comercial brasileiro há muito tempo. Só que essa parceria não é do jeito que o Brasil precisa. Por quê? Porque o que a gente faz hoje? Qual é a principal transação comercial que o Brasil tem com a China? Nós somos exportadores de commodities. Então, a gente exporta soja, petróleo bruto e minério de ferro bruto. É o que a gente mais exporta para a China e é a base principal dos negócios que a gente tem com esse país. Só que a China, nesse momento, é o motor do mundo do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do enfrentamento à fome, né? A China é o país do mundo que tirou o maior número de pessoas da fome. Então, o que a gente percebe é que a gente não está fazendo essa parceria do jeito que ela pode ser mais produtiva e indutora de desenvolvimento para o Brasil, pelo menos até o momento. Porque a gente está exportando commodities, né? Como eu disse, petróleo bruto, minério de ferro bruto. Então, isso tem baixíssimo valor agregado e soja. E a gente não quer isso. A gente também exporta outras coisas, claro, frango, porco, tem várias outras coisas, mas do ponto de vista do volume do comércio, ele é basicamente esses 3 produtos. Então, a gente... E o que a gente traz de lá não é investimento. E aí, quando a gente vai olhar, não somente o quanto, né, que são esses 27 bilhões de reais, que são quase 5 bilhões de dólares, isso é um volume bem alto de investimento privado no Brasil, a partir de empresas chinesas, estatais ou não. Eu falei investimento privado, mas, na verdade, algumas dessas empresas que vão investir no Brasil são estatais. A gente tem algumas coisas que são muito importantes. Eu vou destacar 2, né? Uma é que existe um investimento industrial previsto. E esse investimento industrial é muito importante, porque o Brasil sofreu um processo de desindustrialização muito forte ao longo das últimas décadas. E isso é muito ruim, porque isso faz a gente ter, por exemplo, baixa qualidade de emprego, dificuldade de desenvolvimento tecnológico, dificuldade de fazer crescer a renda de maneira consistente. Então, essas coisas estão associadas à desindustrialização do país. E aí, quando a China diz, nós vamos fazer um brutal investimento em carros elétricos, em semicondutores, para serem produzidos aqui no Brasil e com troca de tecnologia, ou seja, a gente não vai simplesmente importar ou simplesmente deixar uma planta ser instalada aqui para essa produção acontecer. A gente tem uma perspectiva, né, de troca de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico do país. E tem um que eu acho muito interessante, porque quando a gente olha o movimento hoje da classe trabalhadora brasileira, a gente vê que, além do feminismo e do antirracismo, a classe trabalhadora brasileira está mobilizada pelo fim da escala 6x1 e pelos trabalhadores de aplicativo
em grande escala. E aí tem uma perspectiva da instalação de um aplicativo de delivery, né, de entrega de alimentos chinês, que vai fazer concorrência com o iFood. E isso pode ser muito interessante, porque é muito menos difícil negociar parâmetros, e eu não estou dizendo que é fácil, eles ainda são empresas, não existe santo bonzinho nessa história, mas a gente tem uma perspectiva de que a instalação desse aplicativo construa uma possibilidade de garantir direitos para esses trabalhadores. Tanto porque essa empresa vai fazer concorrência com o iFood vai ter que se mexer para poder, né, seguir tendo as suas taxas de lucro. O Brasil é um dos países mais importantes para as taxas de lucro do iFood, como porque é menos difícil negociar parâmetros trabalhistas com esse tipo de empresa, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, e quando eu propus esse tema, a minha ideia era a gente perceber isso, a gente precisa olhar para esse volume de investimento, mas também para a qualidade, ou seja, para que tipo de setor está investindo. E tem um detalhe que não é pequeno, que existe um projeto, né, chinês de fazer uma ligação Atlântico-Pacífico que passe pelo Brasil via ferrovias. E esse é um projeto que todos nós precisamos defender. Há pelo menos 2 desenhos possíveis, né, um atravessando do Nordeste, na verdade, até o Peru, e outro saindo aqui praticamente reproduzindo o caminho de Peaberu, para quem conhece, né, que era um caminho que os povos originários do Brasil tinham ligação com os povos originários dos Andes. E a gente precisa entender que investir em ferrovia é outro elemento fundamental do desenvolvimento do nosso país. A gente tem uma perda de produção imensa e um custo altíssimo de produção das commodities, né, do agronegócio, por conta de ter um modelo rodoviário que é completamente ultrapassado, poluente, incompetente, ineficaz, e que a gente tem uma perspectiva imensa de, em parceria com a China, instalar uma rede ferroviária. É bom lembrar que a China, por investimento estatal, instalou a maior rede ferroviária do mundo, né? Então, a gente tem uma forma, eles têm tecnologia e eles fazem isso com troca de tecnologia, porque foi assim que eles fizeram o desenvolvimento tecnológico deles, né? Então, a gente tem, nessa perspectiva, de olhar para a China, para a parceria chinesa, como uma possibilidade, e aí algumas pessoas fazem isso, daria um outro programa, nós estamos terminando, de que isso seria um novo imperialismo. Só que a postura da China, objetivamente, nas relações bilaterais e nas relações multilaterais com diversos países, demonstram que elas não são impositivas. A China não tem nenhuma base militar, né, por exemplo, na América Latina, não tem intenção de ter. Ela não tem intenção. Aliás, né, os Estados Unidos, para quem não acompanhou, andou reivindicando retomar a base militar que teve aqui por ocasião da Segunda Guerra Mundial no Rio Grande do Norte. Então, para vocês verem como os caras estão, né, como anda, como as cabeças são diferentes. E eles negociam os acordos comerciais de acordo com as leis locais, e se eles propuserem alguma coisa que a gente não aceitar, eles negociam diferente. Isso tem sido a postura de investimento da China em dezenas de países. Isso inclui os países europeus, os países africanos, a própria Ásia, obviamente. E, por último, a gente tem um motivo mais, né, estratégico também, que pode significar o desenvolvimento importante do Brasil, que é a parceria dos BRICS. E aí eu vou sempre relembrar a citação que o Paulo Nogueira Batista Júnior faz, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS, na sua instalação em Xangai, e ele conta que a iniciativa de articulação dos BRICS foi uma iniciativa que tem diretamente a mão da presidenta Dilma Rousseff, pela visão estratégica que ela tem, e isso, obviamente, se confirma absolutamente quando eles nomeiam ela presidente do novo Banco de Desenvolvimento, que é conhecido como Banco dos BRICS, e depois reconduzem ela nessa presidência por mais 4 anos. Ou seja, eles entendem o protagonismo brasileiro desta mulher brasileira, mas do Estado brasileiro, do projeto e perspectiva brasileira na construção dos BRICS. Então, a gente tem que melhorar a atuação ali,
né, sem dúvida nenhuma. Eu já falei aqui sobre a questão da Venezuela, mas a gente tem uma perspectiva de propor um desenvolvimento para o Brasil que seja um desenvolvimento sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico, e que seja indutor da diminuição da desigualdade, da melhora da qualidade de vida do povo brasileiro, de várias formas. Então, esse processo de industrialização é fundamental porque a gente está precisando, e a parceria com a China pode ser muito boa nesse sentido. Obviamente que ninguém vai fazer conversa com gigante nenhum como se fosse ingênuo, né? A gente sabe que eles têm prioridade no projeto nacional deles e fazer o desenvolvimento deles, e nós temos que ter prioridade no nosso projeto nacional e no nosso desenvolvimento, e no desenvolvimento sustentável do mundo, no enfrentamento à fome. Só que ali a gente tem uma perspectiva diferente, porque esse tem sido, ali a gente tem visto o motor do mundo num bom sentido, digamos assim, onde você vê a diminuição da pobreza. Não sei se vocês viram o reflorestamento que eles estão fazendo em desertos, então no desenvolvimento tecnológico, na soberania, na diminuição da desigualdade e na garantia dos direitos das pessoas. Então, acho que é muito importante olhar para essa visita, mas para esse contexto todo, como uma elite burguesa brasileira que teme esse desenvolvimento porque é incompetente, porque é extrativista, porque é escravocrata, porque só consegue fazer projeto de curto prazo e não tem projeto nacional, uma elite, uma burguesia absolutamente vendida e submissa ao imperialismo dos Estados Unidos, de 4 para o imperialismo dos Estados Unidos, em oposição a uma possibilidade de um desenvolvimento de um projeto nacional com uma articulação internacional de um país que diminua a sua desigualdade, que passe pela reindustrialização, pela criação de empregos de qualidade, pela criação de tecnologia e por soberania, que tem necessariamente nesse momento que passar pela soberania digital. Então é isso. A gente volta na próxima semana, quinta-feira. Um bom finalzinho de semana para todo mundo nesse friozinho que estamos aqui no sul do Brasil, e até a próxima. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.